Dentista, pensa comigo. O paciente chegou na sua clínica para transformar o sorriso. Quantos por cento da sua rotina clínica é paciente que tem dente clareado ou que quer dente clareado? A maior parte dos pacientes que veio para transformar sorriso tem dentes clareados, ou você fez o clareamento nele, ou ele gostaria de ter dentes mais claros. Ou você tem recebido muito aquele paciente, olha, meu dente é um pouco amarelado, mas eu quero ficar com o dente amarelado mesmo. Na verdade, talvez queira até um pouco mais amarelo. Não, você não tem esse paciente. A maioria dos pacientes quer dentes mais claros. Então hoje a gente vai falar sobre resinas para fazer dentes com cor de dente clareado ou resinas para imitar dentes que passaram pelo clareamento dental e que eu estou restaurando esses dentes agora. Eu estou aqui com várias resinas para fazer dente de cor clareada. Só que quando fala, me indica uma resina para fazer um dente clareado, eu tenho muita opção no mercado. Entenda que todas essas resinas aqui são para dentes clareados, para fazer dentes clareados ou copiar dentes que passaram por clareamento. Todas as resinas aqui são mais claras do que A1, do que B1. Quer dizer que é como se fosse A4, A3, A2, A1, B1. Depois vem o grupo de resinas para dente clareado. Dentro desse grupo aqui de resinas para dente clareado, eu tenho resinas que são mais brancas e resinas que são menos brancas. Eu tenho resinas que são mais opacas, resinas que são menos opacas. E é por isso que a gente precisa de, nesse grupo, saber escolher a melhor resina para cada situação. Eu queria começar te falando sobre esse grupo aqui, aonde está a Z350, aonde está a Estelite e aonde está a Palfic. Aqui eu tenho na minha mão uma XWE, aqui eu tenho uma MW, aqui eu tenho uma WE. Apesar dos nomes serem diferentes, essas resinas têm uma coisa em comum. Todas elas são resinas com opacidade de esmalte de alta translucidez. Todas elas podem ser usadas para poder restaurar um dente clareado, mas entendendo que elas não têm, por ser um esmalte muito translúcido, uma grande capacidade de mudar a cor de um dente que não está na cor que o paciente deseja. Como assim, Bruno? O paciente tem o dente A2, você vai restaurar o dente dele e ele fala, você pode fazer um pouco mais claro? Aí você coloca uma dessas resinas aqui. Vai mudar a cor do A2 dele? Não, não vai. Porque elas são muito translúcidas. Então é quando o substrato já está bem claro. É quando o dente já é clareado. E você está restaurando e quer acompanhar a cor do dente. Esmalte de alta translucidez tem alta interação com o substrato, tem alta passagem de luz, gera muita naturalidade, fica muito bonito. Mas se o dente não for claro, elas não são capazes de deixar o dente mais claro. Se você tem espaço para colocar dentina e esmalte, se colocou uma dentina clara, aí ela vai ficar bem bonita, porque ela vai puxar a cor daquela dentina mais clara. Então entenda que os esmaltes de alta translucidez, eles precisam de um substrato extremamente favorável. E se você vai restaurar um paciente, ele fala assim, eu quero transformar o meu sorriso com você, mas eu queria um pouco mais claro. E você faz uma camada com essas resinas aqui em cima do dente deles, você não está trazendo para um pouco mais claro, porque elas são muito translúcidas. Observa também uma coisa interessante. MW, que significa Milk White. XWE, que é o Extra White, né? O X-White de esmalte. E o WE, que é o White de esmalte. Essas nomenclaturas com W, com XW, com X, normalmente se referem a resinas para fazer dentes com cor clareada. Isso é uma coisa que você pode observar para identificar se uma resina é para fazer um dente clareado ou não. Beleza, eu queria agora para um segundo grupo, que é o grupo dos esmaltes de média translucidez para dentes clareados. Qual é a diferença de um esmalte Harmonize, por exemplo, e um esmalte da Z350, ou um esmalte da Palfic? É que o esmalte da Harmonize é menos translúcido do que o da Z350, do que o da Palfic. Ele não faz parte dos esmaltes de alta translucidez, que puxam muito a cor do substrato, porque ele é um pouquinho mais opaco. É opaco? Não, opaco de jeito nenhum, é esmalte. Mas é um pouco mais opaco que o esmalte de alta translucidez. Tá, mas o que significa isso clinicamente? Como que eu uso ele? Sabe aquele paciente que passou por clareamento dental e falou para você assim, doutor, clareamento até que ficou bom, mas eu queria um pouquinho mais claro. Se você pegar essa resina aqui, da Z350, essa resina aqui, da Estelite ou MW, e fizer uma camada em cima do dente que ele gostaria que fosse um pouco mais claro, não vai ficar um pouco mais claro. Porque a luz passa, ela é translúcida e ela puxa a cor do dente. Mas aqui eu estou falando de uma resina que puxa menos a cor do dente. Não é que ela não puxa, mas ela puxa menos. E, portanto, ela é capaz de melhorar
um tom na escala. Se você pegar um dente A2 e colocar uma XLE, ele vai chegar próximo de 1 a 1. Se você pegar um dente A1 e colocar uma XLE da Harmonize, ele vai chegar próximo da XLE, ele melhora um tom. Se você pegar um A3 e colocar ela, vai chegar próximo de um A2. Ela melhora aproximadamente um tom na escala, então ela vai agradar um monte de gente que fala, tá bom, tá claro, mas eu queria um pouco mais claro. Mas espera aí, doutor, por favor, faça natural. XLE é uma ótima indicação. Então você já entendeu a indicação dos esmaltes de alta translucidez e dos esmaltes de média translucidez. Uma coisa não concorre com a outra, porque são coisas completamente diferentes em termos de passagem de luz. É saber escolher isso na rotina clínica é que mostra quem é bom de verdade de resina e sabe lidar com qualquer caso que apareça e quem está só copiando. Ah, professor, qual é a resina que você usa? Ah, fulano, que resina que você usou? Gente, para aquele caso essa resina funcionou e talvez para o seu caso ela não funciona. Vamos embora, vamos estudar, vamos mais a fundo. Você está comigo nisso? Vamos lá. Quero te falar agora desse grupo de resina aqui, ó, que até caiu a tampinha aqui agora, eu não vou pegar, tá bom? Vamos lá, esse grupo de resina aqui, onde está a WB da Z350. Se tem W, é de white, significa que é uma resina para dente clareado. A BW da Palfic, B de bleach, W de white, ou seja, também para dente clareado. BL2 da Estelite, BL de bleach. WB da Forma, XW da Filtech Universal. O que essas resinas aqui têm em comum? Todas elas têm uma opacidade de corpo. É uma resina do tipo Bari. Bruno, peraí, BL2 da Estelite é Bari? Sim, tem opacidade de corpo. WB é resina Bari, opacidade de corpo? Sim, é White Bari. Então, peraí. Se todas elas têm opacidade de corpo, significa que a opacidade delas é maior do que o esmalte de média translucidez, que foi o que eu mostrei anteriormente, o da Harmonize. Significa que a opacidade dela é bem maior do que os esmaltes de alta translucidez. E, portanto, elas interagem menos com fundo, menos com substrato do que as outras que eu citei anteriormente. Isso é um fator super positivo. Sabe aquele paciente que te fala assim, doutor, doutora, eu não vou passar por clareamento dental. Eu não quero, ou eu não tenho tempo, ou eu não tenho grana. Eu não vou passar por clareamento por X motivos. Mas eu queria que o meu dente fosse mais claro. Na hora que a gente for fazer as minhas facetas, quando a gente for fazer as minhas resinas, dá para fazer um pouco mais claro? E você pode falar para ele, dá. Eu consigo tirar desse A3, desse A3,5 e trazer para próximo de 1 a 1 com uma camada só de uma resina de corpo. WB, BL2, BW, XW. Todas essas resinas com opacidade de corpo são capazes de melhorar 2 tons na escala. Olha que coisa boa! Melhorar 2 tons na escala, vários pacientes que têm um dente A3, A2 e queriam bem mais claro, essa resina vai conseguir fazer bem esse papel. Você precisa ter essa resina na sua gaveta, porque às vezes o paciente não passou por clareamento, você pode resolver aquele caso, trazendo para uma cor clareada, só trabalhando com elas. Uma ótima indicação para as resinas de corpo. Quer mais indicação para as resinas de corpo? Classe 5. Quer mais indicação para resina de corpo? Classe 1, classe 2. É uma resina extremamente versátil, mas não espere que você vai ter translucidez incisal. Como ela é um pouco mais opaca, se você criou característica incisal, essas características vão ficar muito discretas ou talvez nem vão existir. Mas vai resolver para vários casos que você precisa de um pouquinho mais de opacidade. Especialmente pacientes com dente A3, A3,5 e que você quer uma cor consideravelmente mais clara. Bruno, mas vai ficar um branco opaco? Não, não vai, não é o papel dela. Agora, você quer ver uma coisa? XL2 da Herculite Presses, uma surpresa sobre essa resina. Ela vem escrita esmalte, mas ela é branca e opaca. Ou seja, é para fazer um esmalte, então, que é zero natural. É aquele paciente que te pede o mais branco que der. Eu não recomendo você fazer isso. Eu recomendo que você utilize essa resina como primeira camada de dentina. Colocando ela sobre um substrato que você quer mudar completamente a cor desse substrato, trazendo ele para um branco mais opaco. E aí depois você vai precisar de um esmalte para compensar isso e dar um pouco de translucidez, para poder gerar naturalidade. Herculite Press XL2, vem escrito esmalte, mas não recomendo que você use como esmalte. Recomendo que você use ela para essa situação de mudar a cor de um substrato. Usa ela como camada de dentina e não de esmalte final. Beleza? Um panorama geral aqui de algumas resinas para você fazer dentes com cor clareada.
Isso é fazer dentística restauradora em alto padrão. É mais do que ser bom em resina, é dominar o universo da dentística restauradora e as resinas também. Fica comigo nos vídeos, continua me seguindo, continua estudando comigo que eu vou te ajudar a chegar nos níveis mais altos fazendo odontologia restauradora em alta performance. Valeu!